Olha, ele está reclamando tanto de que as duas últimas lives que a gente fez aqui, foi ele que começou os assuntos. Desculpe a voz, meus cabelos continuam o mesmo, mas a minha voz está um pouco rouca, mas então vamos começar. Eu começo hoje, tá? Eu queria que ele fizesse 1, 2, 3, no terceiro, no quarto, eu começaria, quinto e sexto, faria eu. Mas ele quer que eu comece, está tudo certo, e nosso assunto hoje é a enchente. Segunda maior enchente da história de Cachoeira do Sul. E conversando com a professora Zanandra Boff de Oliveira, que é agrônoma da UFSM, que é responsável pelos mapas meteorológicos da estação da universidade, esse é o nosso novo normal. De novo, nós chegamos em maio do ano passado, tivemos aquela catástrofe, e dessa vez pulamos maio, mas a catástrofe nos pegou em junho. Sérios problemas de novo, não resolvemos mais da metade, aliás, se resolvemos foi 1 ou 2, 3, 4, 5% no máximo dos problemas ocasionados sempre pelas cheias do Rio Jacuí. De novo, famílias sendo retiradas às pressas, cachorros e animais sendo recolhidos para todos os lados, sendo levados aí num pedido desesperado, porque as pessoas saem de casa, deixam os seus bens materiais lá dentro, muita gente sai só com a roupa do corpo, né? Os animais continuam sendo também um grande problema das enchentes, estão recolhidos lá no Parque do Sindicato Rural, né? Também sobre a responsabilidade da prefeitura e de muitos protetores e protetoras de animais. Embora as pessoas gritem, eu vejo alguém dizendo, mas olha só, tem que se preocupar é com gente. Com gente, está assim de gente se preocupando com gente, inclusive para fazer live no meio da desgraça alheia. Agora, quem se preocupa com os animais? Quem já pensou, são 200 e poucos animais recolhidos lá no Sindicato Rural, que foram recolhidos pelas protetoras de animais, pelas ONGs, pelas protetoras e pela própria Secretaria do Meio Ambiente, através do DVS, através de suas equipes de veterinárias, né, e com as equipes técnicas do SEMPA. Agora, imagina esses 200 animais soltos pelas ruas. Olha o caos que isso seria hoje, mortos de fome, sem comida, espalhando doenças, inclusive porque essa aglomeração de animais, né, é propícia à disseminação de doenças. Inclusive tem pessoas que num gesto caridoso doaram, inclusive vacinas para esses animais, sem cobrar nada da prefeitura. Tem empresas doando quentinhas para os desabrigados. O secretário de Desenvolvimento Social negou que esteja faltando cestas básicas para distribuir para as pessoas. E aí como é que fica? A enchente pegou todo mundo desprevenido ou ninguém sabia? Sabiam. Todo mundo sabia que ia chover. Os alertas já vinham há mais de semana que nós teríamos aí um ciclone extratropical que traria muita chuva para o estado do Rio Grande do Sul. Mas estamos aí na mesma situação de todas as enchentes. E aí como é que fica? Bom, Dalcira, me chamou a atenção nessas chuvas aí da semana passada que nós tivemos, como nós não tínhamos há alguns anos, uma grande inundação na Vila do Piquiri, às margens da 290. Porque, ao longo do tempo, estas inundações naquela área urbana de Cachoeira, mas que fica no interior, vinham acontecendo e obras foram feitas para tentar drenar aquela várzea de arroz onde se localizou aquela população interiorana. Funcionou bem em alguns períodos, mas aparentemente, por força talvez do descuido ou por força de querer segurar a água na várzea em função da lavoura de arroz ao lado da estrada que dá acesso ao Cerro dos Peixotos, alguma canalização, alguma drenagem acabou obstruída ou algum canal ficou assoreado, e o fato é que nós tivemos o principal fato mais chocante, vamos dizer assim, que exigiu uma ação mais imediata da Defesa Civil, foi no interior do município, na localidade do Piquiri. Então, aquilo é uma preocupação que nós devemos ter para o futuro. Próxima chuva intensa, tudo leva a crer, vai inundar novamente aquela região de Cachoeira do Sul. Outra questão, Dalcira, que nós podíamos considerar
é que, efetivamente, nesse ano e meio da catástrofe de 2024, nós não resolvemos a questão da população urbana, que é tradicionalmente, vamos dizer assim, infelizmente atingida. Ou seja, as casas oferecidas e que nós acabamos não recebendo, de ONGs que olharam a situação de Cachoeira e tentaram ajudar, não vieram. O governo federal fez o seu esforço com essas compras de residências, que algumas já foram feitas, mas não são suficientes para atender toda essa população que precisa. Então, 1 ano e 1 mês depois de 2024, de maio de 2024, nós repetirmos as mesmas coisas, efetivamente, até desanimador. E cabe aos administradores, e sempre será aos municipais, encontrar as soluções. E quero também acrescentar nessa nossa conversa rápida aqui sobre esse assunto, um giro que nós estamos fazendo na Rádio Vale FM com os prefeitos da região, para saber como é que está a situação, o que aconteceu em cada município. E aí, depoimentos surpreendentes. Por exemplo, do prefeito Benito, de Encruzilhada do Sul, que disse que as chuvas de 2025, chuvas de uma semana atrás, foram muito mais impactantes e tiveram um efeito muito mais destruidor no município de Encruzilhada do que a catástrofe de 2024. Olha o que só. Mostra que as coisas não são uniformes. O que acontece numa cidade não é a mesma coisa que acontece em outra. Não. Então, eu estou chamando a atenção disso porque nós precisamos também entender as peculiaridades, e por isso que eu digo que as cidades, as administrações municipais, as câmaras municipais, as comunidades de cada localidade do estado têm que ver as suas necessidades e reivindicar adequadamente ao governo federal. Bom, eu também, agora por tocar no assunto Piquiri, nós tivemos aí um protesto, inclusive, dos moradores do Piquiri, que perderam tudo porque lá a água não esperou, não deu aviso. A exemplo do Rio Jacuí, que vai subindo, dá tempo ainda de retirar pessoas. Muita gente consegue ainda retirar seus bens materiais, né, suas roupas, seus móveis, mas lá no Piquiri foi assim, tchum, né? Anoiteceu, entrou água e todo mundo teve que sair com a roupa do corpo. Mas agora lá, qual é a solução que vai ter? Eu vi, tem que ir lá no DENIT pedir que resolvam, botar tudo para que a água escoe, para que a água... Se a escola do Piquiri tivesse funcionando, estava alagada. O acesso à escola ficou completamente tomado de água. Quem é que vai resolver isso? Porque agora a água vai baixar. Não está chovendo, nós temos aí uns dias de sol frios, é bem verdade, gelados, mas sem chuva. Quem é que vai resolver isso? A água vai baixar? As pessoas vão voltar para casa, todo mundo vai esquecer, como de fato esqueceram, tudo que prometeram na enchente de 2024. Isso é uma realidade. Eu vejo as pessoas dizem, mas o governador Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello, entre outros, foram para a Holanda, logo depois da enchente, ver como é que a Holanda resolveu o problema dos alagamentos. Olha o que está acontecendo em Porto Alegre, botaram o saco de areia lá de novo, porque não resolveram nada. O Estado tem dinheiro na conta do Estado? Tem. E o que está sendo feito? Agora vem o vice-governador, candidatíssimo a governador do Estado do ano que vem, nas eleições do ano que vem, para dizer que a 407 não vai ficar pronta esse ano. Nós tivemos um caos agora, a ponte do Fandango fechada, as balsas sem funcionar, nem a de São Lourenço e nem essa da Moron, por causa da alta do Rio Jacuí, a água simplesmente quase passando por cima de novo da ponte, tudo alagado, sem trafegabilidade, tudo parado, e a 403 estava o quê? Interditada. E falta ainda 20 quilômetros, me parece, ou 10 quilômetros, 6 quilômetros, não sei quanto. Porque a empresa que está lá, não sei o quê. Gente, essa história de que a empresa faliu e não quis abrir mão do contrato, que ia entrar na justiça, tem todo um... vai atrasar... Quanto tempo eu ouço essa galera? Eu e tu e todos nós.
Alcir, ainda insisto aí, além dessas questões que já são regionais, Cachoeira, Rio Pardo, eu insisto em olhar essa nossa região central aqui. Olha o caso de Dona Francisca e Agudo, aquela ligação que foi totalmente, parcialmente, vários quilômetros destruída na enchente do ano passado, não foi refeita, está prometida, mas não foi refeita, e o Jacuí, na ponte ali que dá acesso entre Agudo e Dona Francisca, arrasou toda aquela várzea novamente e não há, ou não houve, e continua não havendo, né, acesso entre Agudo e Dona Francisca, ou seja, a região da Quarta Colônia impactada diretamente. Uma outra observação que tem que se fazer, nós não estamos livres de um repique de enchente em Cachoeira do Sul. E eu explico por quê. Porque as barragens do Rio Jacuí, naquela região do Salto do Jacuí, tem 3 barragens da CE Energia, elas estavam com nível baixo e acumularam o máximo possível de água que puderam. Mas agora, por uma necessidade, até de segurança, elas estão largando o mínimo que podem, mas o volume que está descendo já está provocando um aumento do Rio Jacuí em Dona Francisca, na medição de Dona Francisca. Isso significa que a água vai chegar. Que essa água que está se elevando lá vai, no mínimo, retardar a diminuição do nível do Jacuí em Cachoeira do Sul e em Rio Pardo, consequentemente, e, consequentemente, em Porto Alegre, no Lago Guaíba, onde o Jacuí é o principal tributário. E nós teremos, sim, isso dá para prever, e é por isso que tem monitoramento em tanta distância nos rios do estado, não é o ideal, mas já existe, nós podemos afirmar, baseado nesses dados, que a água não vai descer o que nós imaginávamos que desceria rapidamente, e nós teremos a capital dos gaúchos e, consequentemente, Canoas, nos seus bairros mais populares, que são o Rio Branco e Niterói, atingidos novamente. E o que aconteceu na capital, em termos objetivos de prevenir isso? Nada. Ficaram discutindo comporta, bombas que não funcionaram, instalações que estavam obsoletas. Não retiraram o lixo ainda das ruas. Exatamente. E nós aqui não somos diferentes daquela realidade. Com a agravante de cidades, como eu citei, Encruzilhada, que passaram por uma situação pior ainda, que tiveram uma intensidade de chuvas em curto espaço de tempo muito maior do que ano passado, e que de 18 pontes, 15 foram levadas, né, lá no município, tem que ser reconstruídas. Claro, pontes ainda arcaicas, pontes de madeira, que já não deveriam existir mais, mas que infelizmente estão aí e são a maneira que a população do interior tem acesso à cidade e vice-versa. Então, eu acho que nós estamos longe do ideal. E quanto a essa ida, lembraste muito bem, Dalcir, me perdoa, e da Holanda, o pessoal foi mais de um grupo à Holanda nesse último ano. E os holandeses também vieram aqui. E eu, dentro do trabalho de imprensa, procurei estar atento ao que eles diziam. E um dos técnicos, aliás, era uma mulher, e ela veio a Porto Alegre, e na palestra dela, ela disse que Porto Alegre, e a grande Porto Alegre, aquela região ali do Lago Guaíba, ia pagar um preço eterno por ter escolhido estar no delta de rios, numa confluência de rios, o Jacuí, Gravataí, Sinos, Caí, que desembocam ali. Aquilo é o delta, é a finalização, eles chegam todos ali. Então, ao escolher morar ali, os primeiros casais açorianos que vieram lá no século XVIII, eles correram o risco de ter que enfrentar isso. E segundo essa especialista que veio, é muito mais fácil criar estruturas naturais de contenção da água, que é desassorear rio, que é ter bacias de contenção, que é melhorar a mata ciliar, do que depois ter que desalojar a população temporariamente por causa das cheias. Então, tem trabalhos que envolvem ecologia, que envolvem engenharia, que envolve consciência de que nós não venceremos
venceremos, desculpe, as forças da natureza. E também precisa ter boa vontade, esquecer o alpinismo político e realmente fazer. Porque esse me parece a questão mais importante. Hoje, por exemplo, se fala em desassorear rios. O Jacuí, principalmente. Nós temos aí, agora em março, maio, agora em maio foi que o Cachoeira se inscreveu no projeto de desassoreamento que o governo do estado tem desde o ano passado. Lembra que a gente vinha falando sobre isso? Né? E ninguém deu a mínima para isso. Agora, se tirasse, vamos desassorear o Jacuí, será que todo aquele sedimento, cascalho, areia, tudo que saísse de lá de dentro não serviria para ser colocado, por exemplo, nas estradas do interior, o cascalho? Se limpassem o Amorim, não daria uma sensação melhor para as pessoas que moram ali nas proximidades? O Amorim aqui pela Ramiro Barcelos é um filete de água. Ele está sujo, ele tem tronco, ele tem lixo, ele tem pedra, ele tem cascalho, ele tem areia, não existe mais o Amorim ali, é um fiozinho de água. E a hora que vier um volume de água maior, para onde vai essa água? Vai entrar para dentro das casas. É óbvio. Então, assim, não tem dinheiro? Não sei. Cachoeira não poderia contar, já que nós estamos quase escorraçando, quando eu digo é nós, porque nossos gestores estão aí praticamente escorraçando a academia, debochando, dizendo, né, assim, se lixando, na verdade, para um trabalho científico e técnico. Cachoeira chamou a Universidade Federal de Santa Maria para discutir essas questões? Não. Chamou, quem sabe, a UBRA? Não. Chamou a UAB? Não. Chamou tantas outras universidades, né, cursos universitários que nós temos aqui, que poderiam ajudar, chamou, o que chama é a Unisc até, para ajudar junto. Mas não queremos, não fazemos. Como digo, nós, porque é nossa responsabilidade também, nós moramos aqui. Os nossos gestores não querem. Porque é mais fácil fazer lives, é mais fácil fazer videozinhos, é mais fácil atordoar as pessoas por pequenas questões do que nós pararmos para discutir essas grandes, como por exemplo, o que nós vamos fazer com o Rio Jacuí? Nesse curso que passa exatamente ali na Cristo Rei. Como é que nós vamos resolver aquilo ali? Alguém tem que dar uma solução. Ou deixamos o rio invadir a cidade do jeito que ele está. E aí eu vi alguns pescadores há poucos dias comentando que locais que tinham 3 metros de profundidade, hoje não tem 1 metro. De tanta sujeira que tem ali embaixo. Desde a enchente passada. E nós vamos fazer o quê? Vamos fazer dique? Não tem como. Nós vamos tirar aquelas pessoas dali, que seria o certo. Quem sabe se tira, se leva para um lugar mais seguro. Mas também elas têm uma outra questão, elas não querem sair dali. Quando é que nós vamos realmente sentar e discutir? Trazendo principalmente esse conhecimento científico para buscar uma solução para a Cachoeira? É uma boa pergunta. E eu acho que todo mundo deveria se antenar nisso. O que nós estamos fazendo para cobrar cada um de nós uma solução para tudo que está acontecendo? O novo normal, senhoras e senhores, como gosta de dizer o meu colega Ronaldo Toné, é o que nós vimos aqui a semana passada. O rio chegando a quase 27 metros. Ou a 29,55, como foi na enchente de maio do ano passado. A próxima nós fomos aqui, volume de água. Uma boa pergunta. Bom, aqueles que têm poder e investidura através do voto, o desafio. A nós, da imprensa, eventualmente trazemos informações, emitimos alguma opinião, obviamente que pode ser contestada, pode divergir de opiniões mais científicas, mas fica essa perplexidade de que nós estamos ano após ano, década após década, repetindo e refazendo as coisas e não solucionando os problemas. Eu, sinceramente, eu acho que se oferecesse uma solução definitiva e que se dissesse que isso levaria 10 anos para ser implementado e, portanto, envolveria 3 governos municipais, 3 governos estaduais e 3 governos federais colaborando de alguma maneira, a população aceitaria. Que nós ficamos incomodados, eu pelo menos fico,
é que a cada ano nos solicitam ajuda para alimentar, para vestir, para abrigar aquelas pessoas que já deveriam ter uma solução definitiva há muito tempo apresentada a elas. Porque estamos falando de pessoas, né? Estamos falando de vidas, estamos falando de esperança. E cá para nós, talvez essa ajuda que o governo federal está dando, de poucas famílias ainda, mas ainda bem que houve, de comprarem com R$200 mil novas residências em novos lugares, talvez essas pessoas, por prudência, né, escolhessem outras cidades para comprar as suas casas, os seus apartamentos, e não aqui, porque não vem perspectiva de solução de problemas. Então, às vezes, mudar-se é a solução, que é o que nós não queremos, porque queremos ficar na nossa terra. Tá certo, mas é preciso que o debate seja profundo, desapaixonado, né? Porque muita gente não acredita em mudanças climáticas, muita gente não acredita... Bom, enfim, mas é preciso buscar uma solução. E a solução tem que ser técnica e acadêmica, longe das paixões políticas ou de pensamentos de quem não tem conhecimento nem de biologia, nem de biologia, nem de coisa nenhuma, né? Muito menos científico, conhecimento científico para saber o que nos aguarda em curto espaço de tempo. Muito bem, obrigado aí pela companhia, pela gentileza, por nos escutarem, e a gente volta na semana que vem.